Olá pessoal, continuamos as nossas últimas dicas aí neste curso e concurso de juiz de direito aqui do estado do Rio Grande do Sul, preparando você, dando aquela profundidade necessária para aquilo que você poderá encontrar lá na hora da prova. Um ponto importantíssimo nessa sequência, Código de 73, Código de 2015, está na figura do princípio da cooperação. Nós tivemos, no início do Código de Processo Civil de 2015, a inserção de uma série de normas fundamentais do processo civil que foram colocadas, alocadas basicamente do artigo 1º ao artigo 12 do Código de Processo Civil. Na verdade, fica muito claro que nós tínhamos um Código de 73 que era anterior à Constituição Federal de 88. Então a Constituição Federal de 88, ela deu aquela cara processual constitucional, né? A constitucionalização do processo civil. Basicamente os respingos de processo civil estão lá no artigo 5º, em sua maioria, né? Quando se fala, por exemplo, da razoável duração do processo, da ampla defesa e contraditório. Então todas essas estruturas básicas aí, processuais que até então não estavam no Código de Processo Civil de 73. O que fez o Código de 2015? Já no seu andar, no seu iniciar, ele concretizou solidificando então, todas aquelas normas fundamentais que estavam na Constituição Federal de 88. Então nós temos uma inserção muito forte, assim, no âmbito do artigo 1º ao artigo 12, de um ordenamento constitucional, a própria interpretação, os valores constitucionais lá alocados. Agora eu ressalto a tua atenção para um ponto importante que foi, na verdade, podemos dizer assim, um novo princípio, né? Uma nova determinação, uma solidificação e uma legislação sobre o princípio denominado princípio da cooperação. Certo? Essa é uma novidade na estrutura principiológica de normas fundamentais, princípio da cooperação. Ele parece ser um princípio um pouco retórico, porque apenas afirma a ideia de cooperação, mas essa cooperação não é nova. Essa cooperação já existia na doutrina, nós temos obras sobre o princípio da cooperação, também chamado de princípio da colaboração, impondo às partes e ao juiz, na verdade, aos sujeitos do processo, o dever de colaboração entre si, de cooperação entre si. Essa é a estrutura, derivado até mesmo de uma boa-fé processual. Podemos pensar que isso, talvez na prática, não vá surtir efeito algum, porque certamente o autor não está para cooperar com o réu e vice-versa. Entretanto, o ponto importante aqui é uma ordem dada para o próprio juiz e as partes de cooperação entre si. Cooperação entre o juiz e as partes. E nesse critério nós acabamos percebendo que o Código de Processo Civil ele está permeado pela cooperação processual, pela ideia de colaboração. No sentido, por exemplo, principalmente na relação partes-juiz. No sentido do juiz, por exemplo, quando mandar emendar uma inicial, há uma obrigatoriedade agora de especificar quais os pontos que ele quer emendar, quer dizer, qual o erro existente na petição inicial. A própria ideia dos vícios formais que podem ser relativizados, por exemplo, num agravo de instrumento, onde eu posso juntar peças posteriormente à interposição, ainda que os documentos aí vinculados, né, como obrigatórios, a figura dos chamados vícios sanáveis, que podem ser resolvidos no tribunal, a ideia da primazia do mérito, quer dizer, o juiz tem que se esforçar, tem que impregnar esforços para adentrar ao mérito da demanda, porque há uma primazia na solução meritória, uma busca, uma elevação na solução do mérito da causa. Esses tópicos eles acabaram permeando toda a estrutura do processo. A própria ideia de audiência de conciliação e mediação, ela nada mais é do que um reflexo
do que uma ideia própria do princípio da cooperação, quer dizer, eu não posso ter autor e réu sentando para conciliar, isso é cooperar, e ele está internalizado no nosso Código de Processo Civil, na parte das normas fundamentais, sem precedente no Código de 73, porque até então a sua existência é somente doutrinária, legislativa, doutrinária jurisprudencial, porque a jurisprudência já afirma então a existência do princípio da cooperação, mas ele está lá no artigo 6º, dizendo o seguinte, ó, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Veja, cooperação entre si, né? Assim nos diz o artigo 6º. Cooperar, cooperação entre si. Essa é a estrutura do artigo 6º. E aí, essa cooperação busca o que na prática? Uma decisão de mérito, veja a primazia do mérito. Quer dizer, as decisões que extinguem o processo sem mérito, elas são um segundo momento. Eu tenho que buscar a resolução meritória, porque é verdadeiro que a resolução meritória produz coisa julgada material, e aí sim é capaz de impactar na sociedade. E terminando, ele diz assim, ó, não seria somente uma decisão de mérito, mas volta a alguns conceitos acerca da efetividade da jurisdição, dizendo assim, ó, decisão de mérito justa e efetiva. Então eu tenho que ter uma decisão de mérito justa e efetiva. A ideia de tutela tempestiva, efetiva e adequada. Essa é a base, essa estrutura quando falamos em princípio da cooperação, da colaboração e da necessidade de colaborar entre si. A grande novidade que tem que tomar cuidado na tua prova é que este princípio, embora a doutrina já falasse sobre ele bastante, já é um princípio que tem todo um aparato doutrinário, já considerava-se internalizado no processo civil, mas agora está tipificado, agora está legislado. É algo novo, portanto, inserido na estrutura do princípio da cooperação, inserido na estrutura do novo Código de Processo Civil. Assim como a alteração brutal que nós tivemos na linha da contestação. A contestação ela é totalmente permeada pelo princípio da cooperação. Inclusive a própria estrutura do prazo. Se nós visualizarmos a estrutura do processo civil de 2015, basicamente no procedimento comum, o procedimento comum ele foi completamente alterado. Na sua base inicial, né, na sua essência, nós tivemos alguns pontos fundamentais que deve tomar bastante cuidado. Principalmente, eu reputo assim, interessante, a ideia de que o réu será citado para comparecer a uma audiência de conciliação ou mediação. Quer dizer, diz o 334, olha só, 334, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar, o juiz designará a audiência de conciliação ou de mediação, com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu pelo menos 20 dias com 20 dias de antecedência. Então você tem a seguinte estrutura, a partir do momento em que o sujeito faz a citação, ele já é citado para comparecer a partir da citação, vamos colocar assim, ó, petição inicial, preenchendo os requisitos, não sendo o caso de um indeferimento liminar, dentro dessa estrutura da petição inicial, o ato de citação não será mais, e aqui tu toma um cuidado bastante grande, não será mais basicamente para citar para contestar. Eu vou citar para oferecer contestação. Não vou citar para oferecer contestação. Na verdade, será citado para comparecer à audiência de conciliação ou mediação, que na verdade, na estrutura do novo código, acaba sendo a regra,
acaba sendo a regra. A audiência de conciliação ou mediação acaba sendo a regra. Por quê? Porque eu não vou ser citado para contestar, eu vou ser citado para comparecer à audiência de conciliação ou de mediação. E a partir da audiência de conciliação ou mediação, não sendo ela exitosa, não encontrando, não chegando, portanto, na linha básica de almejar aí o acordo, então começará a correr o prazo de 15 dias para a contestação. 15 dias, lembrando também que fluirão apenas em dias úteis. Os prazos serão contados apenas em dias úteis. Os prazos vão fluir apenas em dias úteis. Então nós temos a petição inicial citado para comparecer a uma audiência de conciliação ou mediação. A partir dessa audiência, não obtendo êxito, então começará a contar o prazo de 15 dias para a contestação. Objetivamente, toma cuidado na tua prova, o prazo de 15 dias, ou melhor, o prazo da contestação, ele não está mais colocado, portanto, em 15 dias da juntada aos autos do mandado de citação como a regra. Nós até temos ainda esta previsão, mas não há mais a regra de que o prazo da contestação, ele é contado de 15 dias da juntada aos autos do mandado de citação. Não está mais dentro dessa estrutura, né, essa estrutura usual de caminho aí do processo. Por quê? Porque, na verdade, permeado pelo princípio da cooperação, é necessário que eu tente chegar a um acordo. É necessário que eu consiga chegar a um acordo. Na verdade, a conciliação, ela vira pelo novo código, e toma cuidado com isso, uma política pública, internalizada agora, internalizada no sistema, porque dentro desta relação, a estrutura da conciliação, da mediação, da aproximação das partes, dos centros de conciliação, são fundamentais aqui. E outro aspecto que casa muito com a ideia do princípio da cooperação, te liga porque são aspectos novos também, estão lá no artigo 190 e 191. A negociação processual e a calendarização do processo. Dois aspectos extremamente novos aí, permeados também pela estrutura da cooperação. Então se fala, artigo 190, em negociação processual e o 191 na chamada calendarização do processo. Quer dizer, poderá ser realizado, a partir da vigência do novo código, negócios processuais. E esses negócios processuais, a grande estrutura são os atípicos, porque o Código de 73 já fazia previsão de negociação processual, mas não exatamente no modelo como está agora desenhado no Código de 2015. Diz o artigo 190, que é o artigo da negociação processual, versando o processo sob direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento, quer dizer, negócios processuais para mudar o procedimento. Partes capazes para ajustá-los às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Negócios processuais é uma grande novidade do Código. Não porque ele é algo criado agora, mas porque, pela amplitude dada pelo Código de 2015 à negociação processual. E aí diz o parágrafo único sobre os negócios processuais, né? De ofício e requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Então veja, a alteração que nós tivemos aqui, a possibilidade das partes realizarem negócio não sobre o direito material, mas sobre o processo, estipulando poderes, faculdades e deveres processuais. E isso vincula, portanto, a atuação do juiz. Claro que nós temos um limite. O próprio parágrafo único do 190 vai nos dizer, né? O juiz controlará a validade das convenções, negando a aplicação nos casos de nulidade ou inserção abusiva em contrato de adesão. Basicamente, também quando ele verifica, né,
uma situação clara de vulnerabilidade. E o 191, a calendarização do processo. Calendarização do processo está vinculado à ideia de que, de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. Parágrafo 1º. O calendário vincula as partes e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. Parágrafo 2º. Dispensa a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Isso significa basicamente o seguinte, para a gente arrematar este bloco. O princípio da cooperação, ele afirma que eu tenho que cooperar, os sujeitos do processo devem cooperar entre si para buscar uma decisão de mérito, justa e efetiva. Isso implica, por exemplo, participar de uma audiência de conciliação ou mediação. Isso implica, por exemplo, a estrutura básica de uma negociação processual. Negociação processual. Fazer negócios no que tange ao direito processual e também a inserção do calendário, a calendarização do processo, a partir do artigo 191, onde juiz e partes de comum acordo podem fixar um calendário para a realização de atos processuais. Grandes novidades estabelecidas aqui no âmbito do novo Código de Processo Civil. Te liga então porque essas são dicas importantes, novidades do nosso novo Código, que certamente podem influenciar aí no âmbito das questões objetivas, ok? Ficamos por aqui nesse bloco, até o nosso próximo encontro, fiquem com a gente, até mais.